Vamos lá, jovens, para a parte de Snell-Descartes sobre refração ainda. Já vimos o índice de refração no vídeo anterior. Agora vamos aplicar isso no que, vamos dizer assim, realmente importa, na parte de refração, tá? Já vimos que quando ocorre a refração, ocorre uma alteração na velocidade da luz, consequentemente seu comprimento de onda. Não ocorre nada com a frequência, ela não muda, a frequência é constante, tá? E vimos que existe comentei com vocês, na verdade, né? Que existe uma relação entre normalmente densidade, materiais mais densos são mais refringentes, a luz é mais lenta. Só que quando a luz muda de meio, ela também pode sofrer desvio, não necessariamente, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês em três casos, na verdade, para talvez ficar um pouco mais claro. Vou fazer aqui um desenho, vamos ver como que fica aí para vocês. Temos aqui um meio, tá? Aqui temos um outro meio. E temos aqui um terceiro meio. Por que esse aqui não está passando por cima? Pera aí, deixa eu resolver esse problema aqui. Tá, vou fazer esse mesmo. Vou usar esse aqui para... Tá, então temos esses meios aqui, esses três meios. E eu vou fazer a luz incidir neles. Primeiro a luz vai chegar por aqui. Felizona. Pera aí. Aqui, um raio de luz. Aqui, um raio de luz. E esse último eu vou fazer perpendicular, tá bom? Bom, o meio de cima, ali, tá? Que tá escuro, que seria o fundo aí, é o N... Opa, pera aí. É o NA. NA e NA. Aqui, o rosinha é NB, NC, índice de fração de C, e índice de fração de D. Meu Deus. Certo? O que acontece? Para o meu primeiro exemplo, minha situação, eu vou considerar que NA é maior que NB. O índice de fração de A é maior que o índice de fração de B. Ou seja, a velocidade em A é menor que a velocidade em B. Lembra que quanto mais refringente o meio, menor a velocidade. Mais ele atrapalha a propagação. Então é uma grandeza inversamente proporcional. No segundo caso, eu vou falar que o NA é menor que o NC. Ou seja, a velocidade em A é maior que a velocidade em C. E no D ali, na verdade, tanto faz. Eu não vou nem colocar relação porque meu ponto ali... Não, vou colocar assim. Vou fazer uma repetição aqui. NA é maior que ND. Igual o caso do meio C, né? Então a velocidade em A é maior que a velocidade em C. Opa, C não. D. Tá? Vocês já estão acostumados que a gente trabalha na óptica com aquela ideia de normal, daquela linha perpendicular à superfície. Então eu vou colocar a linha perpendicular aqui, ou algo parecido com uma perpendicular, né? E aqui, ó, no terceiro caso, a perpendicular é justamente por onde a luz está vindo. Certo? Temos o ângulo de incidência nos três casos. Aqui o ângulo de incidência é zero, né? Porque está exatamente na normal. E agora a gente vai ter a refração. O que acontece com a luz quando ela vai para o meio mais rápido? Que é o caso do rosinha. Se não tivesse o meio ali, ela continuaria por esse caminho roxo que eu vou fazer aqui, ó. Se não tivesse uma mudança de meio, ela continuaria nessa linha reta aqui, formando o mesmo ângulo com a normal. Só que ela está indo para o meio mais rápido. Quando a luz vai para o meio mais rápido, ela se afasta da normal. Então, em vez de continuar por aquele caminho, ela faz um caminho em que o ângulo de refração é maior. Deixa eu pegar uma cor que não vai confundir depois. Aqui. Não, aqui não. Meu Deus, cadê? Vou fazer com amarelo mesmo. Aqui, esse ângulo de refração, ele é maior do que o ângulo de incidência, tá? Por que ele é maior que o ângulo de incidência? Porque ela foi para o meio mais rápido. Então, para esta situação, o ângulo de incidência é menor que o ângulo
de refração. Tá bom? Vamos continuar agora para o segundo caso, em que a luz está indo para o meio mais lento. Ela está chegando ali na diagonal, né, com um ângulo I em relação ao normal. Se não tivesse alteração de meio de propagação, ela continuaria em linha reta, mas como ela está indo para um meio mais lento, ela vai aproximar do normal. Então, em vez de continuar por ali, ela vem mais próximo da normal do que o caminho que seria o original dela. E aqui eu tenho o ângulo de refração, sempre em relação ao normal, tá? Cuidado, não é em relação à superfície, é em relação ao normal. Então, para essa situação, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. E para o último caso, o que está acontecendo? A luz chega perpendicularmente, tá? Então, se ela já está em cima da normal, ela não vai nem afastar nem aproximar, ela já está na normal, tá? Então, pro terceiro caso... Opa, agora o duro vai ser acertar essa linha pontilhada aqui. Eu vou fazer um pouco pro lado aqui, gente, porque é difícil acertar exatamente ali, tá? A luz segue sem desvio, em que o ângulo R também é zero em relação ao normal, porque ele está em... Nossa, ficou ruim de enxergar, né? Que o ângulo R também é igual a zero, porque ele está... o raio refratado, né, que sofreu refração, também está em cima da normal. Então, I igual a R. Tirando esse caso especial, em quando a luz chega perpendicularmente à superfície, ou junto à normal, que não há desvio, tirando esse caso aqui do fundinho verde ali, do meio D, do meio A em relação ao meio D, nos outros dois a gente percebe alguma coisa aqui, ó. Que quanto maior a velocidade, olha no primeiro caso, quanto maior a velocidade, maior o ângulo naquele meio. Quando a velocidade no meio B é maior, o ângulo de refração, que é o ângulo que está no meio B, também é maior. No caso do exemplo do meio, do azulzinho, quando a velocidade em C é menor, o ângulo de refração que está naquele meio também é menor. Então a gente tem uma associação direta entre o ângulo, eles são, vamos dizer assim, proporcionais, né? Quanto maior a velocidade, maior o ângulo. Deixa eu anotar isso aqui. Quanto maior a velocidade... Eu devia ter feito para cima isso aqui. Maior o ângulo. A única exceção, tá aqui, ó, em que a gente tem a incidência perpendicular. Aí nesse caso não há alteração no desvio, na trajetória. A luz vai alterar a sua velocidade, tá? Vai alterar seu comprimento de onda, a frequência não, tá? Igual nos outros casos, só que nesse terceiro caso aqui não há o desvio. Então tem que ficar esperto quando a luz chega perpendicularmente. Nos outros, menor velocidade, menor ângulo. Tá indo para um meio mais rápido, maior o ângulo. Beleza? O que vários estudiosos antigos fizeram? Eles perceberam esse comportamento da luz, tá? De pequenos raios de luz. E eles chegaram no que a gente conhece hoje como lei de Snell-Descartes. Eu coloquei leis de Snell-Descartes ali, gente, mas é lei, tá? Tá errado no título. A primeira pessoa a encontrar isso foi o Alhazen. Deixa eu colocar o nome do ser vivo aqui. Tá? Que é da escola, acho que islâmica. Nunca sei a diferença, tá, gente? Me desculpa aí. Lá da Arábia, lá do meio do Oriente Médio. Foi o primeiro cara a demonstrar esse comportamento. Só que quem escreve a história, pelo menos a história que nós estudamos, tá? São os europeus. Então ficou os nomes dos europeus ali na lei, mas o primeiro cara a fazer isso foi esse Alhazen. Se vocês forem procurar o nome desse cara na internet, vocês vão achar um monte de maneira de escrever, tá? Então esse aqui eu acho que é mais simples. Foi o primeiro, tá? Primeiro a propor a lei. Hoje tá difícil escrever aqui, hein? Depois, se eu não me engano, a ordem é essa, tá? Eu posso estar enganado. O Descartes foi o cara que também conseguiu chegar nessa relação. Ele percebeu que a relação que eu já vou escrever aqui
acontecia e o Snell foi quem matematizou. Ou foi o inverso, agora não lembro a ordem, tá? Mas um citou ela e depois o outro transformou isso numa relação matemática. Que pra gente hoje é muito simples, mas naquela época nem era tão simples assim fazer essas análises matemáticas, tá bom? Então, qual que é a lei de Snell-Descartes? A lei de Snell-Descartes também você já conhece, a gente já viu no ano passado. N1 seno I, N2 seno R. O que é cada uma dessas variáveis aqui? Bom, o N1 é o índice. Nossa senhora, gente. De refração. Tá? Da onde a luz está vindo. Ou seja, da origem. E o seno de I é o seno do ângulo de incidência. Então aqui eu estou falando do ângulo de incidência. Incidência. Tá? Ficou meio cortado aí, mas dá para entender. O N2 é o índice de refração do meio para onde a luz está indo. Tá? Então, deixa eu mudar de cor aqui. Tá? É o índice de refração do destino. E aqui eu tenho o ângulo de refração. O seno de refração. Tá bom? E com isso agora a gente consegue descobrir o comportamento da luz conforme o raio de luz, né, vai passando de meio para o outro. Uma informação importante, tá? A gente vai mais para frente, antes de entrar em lentes, estudar reflexão interna total, que a gente vai usar esse princípio, tá? Ele pode ser aplicado nos exemplos que eu falei ali, só que a gente trata de luz monocromática quando a gente está falando disso. Professor, como assim? A luz branca é composta de várias cores. Então eu tenho aqui um feixe de luz branco, um feixe de luz branca, meio exagerado no tamanho, e eu vou colocar um prisma aqui no meio. Tá? Aqui um prisma, de fazer mais inclinadinho. Tá? Aqui. Como as cores são diferenciadas pela frequência, tá muito feio isso aqui, gente, peraí. Como as cores são diferenciadas pela frequência, cada uma das cores do que compõe a luz branca, que vocês sabem já, que vocês já viram isso correndo esse ano e também viram ano passado, não sei se foi comigo ou foi com ele, quando essa luz branca chega num prisma, ela é decomposta, ela sofre refração, porque está mudando de meio, e cada cor sofre refração de uma maneira diferente. Então a cor que menos sofre desvio é a cor vermelha. E aí a gente vai seguindo, meu Jesus, e a gente vai seguindo, tá? As cores do arco-íris até chegar no azul violeta, né? Que é o último. Então vermelho, depois é o alaranjado. Eu não vou fazer muito aqui com coisa, porque a ideia não é decorar o arco-íris, né? O amarelo, o verde. Tá? Não desvia tanto assim, tá, gente? É só o azul. Agora, anil é uma cor difícil de achar, tá? Então eu vou considerar que... Vixe Maria. Eu vou dar uma roubada aqui. Eu vou colocar um outro azul aqui, como se fosse o anil. E o violeta, roxo, sei lá que cor que é esse aqui. Tá? Então, cada cor, ela tem um desvio diferente, porque cada cor tem uma frequência diferente. Vou lembrar aqui, ó. Velocidade de uma onda é lambda f, tá? Se a luz tá mudando de meio, e a frequência é constante, tá? A luz branca é composta de todas as cores. Cada cor dessa aí tem uma frequência um pouco diferente da outra. Então, cada cor tem uma frequência diferente. E aí, isso faz com que cada cor dessa aqui tenha uma velocidade diferente nesse outro meio. Então, isto aqui está sendo alterado, ó. Este termo está sendo alterado. Cada cor do espectro visível, tá? Que a gente segue aquele VAA, né? VAA, V. Vermelho, amarelo, alaranjado, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, tá? Então cada cor do
do espectro visível, ele tem um comportamento diferente depois da refração. Por isso que os exercícios que vocês estudam na apostila, grande maioria, vai falar assim, considere um feixe de luz monocromático, de uma cor só. Porque quando ele sofre refração, é uma cor só, um comprimento de onda só, uma frequência só, ele vai sofrer refração tudo do mesmo jeito, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? A lei de Snell. Vocês vão ter que aplicar ela para alguns casos específicos ou não, né? Mas a gente vai ver, eu vou fazer alguns exercícios, bastante na verdade, nos próximos 2 vídeos aí. E importante é sempre usar o ângulo em relação a normal. Então vai aparecer em algum momento, algum exercício que vai te dar um pouco diferente aqui, fazer um negócio meio torto. A gente tá acostumado a fazer as coisas retas, as coisas retas, mas agora eu preciso aumentar aqui. Temos aqui um meio, a luz está vindo aqui, tá? Ela está incidindo aqui. A normal é sempre perpendicular à superfície, não se esqueçam. Então a superfície aqui, algo perpendicular à superfície, seria mais ou menos assim. Tá? Usa imaginação, é para falar que está certinho, perpendicular. O ângulo que me importa, ele pode falar isso aqui para vocês, ó, ele pode colocar esse ângulo aqui. Tá, eu vou colocar incidência porque não é incidência. Se ele te passar esse ângulo, ótimo. O que você vai fazer? A normal não tem um ângulo de 90 em relação à superfície? Então, se a normal tem um ângulo de 90 em relação à superfície, você pega esse ângulo aqui, por exemplo, que é 30, e você descobre que esse aqui de cima vale 60. E este é o ângulo de incidência. Porque é em relação à normal que a gente conta, sempre. Tá bom? E aí, se a luz mudar de meio, a gente descobre depois o que aconteceu com ela. Nesse meu desenho aqui, ó, o caminho original dela seria esse. Deixa eu dar para vocês verem, né? Eu vou fazer aqui que a luz seguiu esse caminho, para cá. O que aconteceu? Temos um outro ângulo, aqui, que é o ângulo de refração. Ela afastou da normal, o ângulo aumentou, então eu sei que ela foi para o meio mais rápido. Tá? Só de ver qual foi o comportamento dessa luz. Certo? Então, os próximos vídeos aí de exercícios e vamos ver o que dá. Qualquer coisa, gente, se não entender algum ponto específico, já sabe, né? Me procura e a gente troca uma ideia.